A partir de agora, você fica conosco durante 1 hora, 60 minutos de informação, entretenimento, cultura e arte e tudo aquilo que você já costuma assistir diariamente aqui no programa Mais TV. Lembrando, claro, né? Todas as segundas, terças e sextas tem o programa Mais TV, segunda edição, que você acompanha no horário das 22 horas. Essa é a sua revista eletrônica. E como numa revista, você já teve as manchetes de capa e agora a gente passa para a página número 2, que é a página de política da sua televisão. E claro, João Paulo Mestre vem agora cada dia mais trazendo um fato novo. Pelo menos é assim que funciona. Agora começou a etapa final da política no ano de 2012, as eleições de 2012. Você confere, claro, todas as informações aqui no programa Mais TV. E como você já fez a sua chamada de capa, João, eu começo exatamente por Forquilinha. Quer dizer, tem um candidato prefeito, mas não tem o vice, foi isso que eu entendi mesmo? É verdade. Olá, amigos do canal 19, do Mais TV. De alguma maneira isso já era esperado. A Justiça aceitou liminar, repito, liminar, isso não é uma decisão ainda de mérito, mas é uma decisão que traz o seguinte: anula a intervenção da direção estadual do PSDB no município de Forquilinha. Isto é, o diretório que foi dissolvido por uma resolução interna do PSDB foi anulada. Com que alegação, com que despacho do juiz? Que a simples insatisfação do presidente do partido local em não ser o candidato não significa razão para a anulação da convenção e destituição da sua executiva e o seu diretório. Então, aquela convenção realizada após a dissolução do diretório em Forquilinha e que optou pela coligação com Lei Alexandre, isso está anulado neste momento pela Justiça. Passa a valer a seguinte determinação: o presidente Walter Tiscoski terá que reassumir o partido por essa decisão liminar da Justiça, fazer uma nova convenção partidária e aí escolher com qual partido deverá estar coligado nas eleições. Sabemos que a convenção, quando foi realizada, fez a opção pela coligação com José Cláudio Gonçalves. Então, acaba de contabilizar mais uma derrota o PSDB, o grupo que quer coligação com Lei Alexandre em Forquilinha. É verdade que agora o partido, esse grupo que quer coligação com Lei Alexandre, pode entrar na Justiça e tentar derrubar esta liminar. Poderemos ficar no vai e volta, mas há um prazo curto para a realização da convenção. Então é muito provável que agora o PSDB de Forquilinha tenha que de novo fazer uma convenção, chamar nessas próximas horas a convenção e isso feito, faz a votação e escolhe com quem será a coligação. Pelo que a gente sabe, se ocorrer isso, a coligação será feita, a opção será feita pela coligação com o José Cláudio Gonçalves. É ruim isso para a chapa de situação do prefeito Lei Alexandre, porque é mais uma derrota que ele contabiliza nesse processo, nessa discussão jurídica no município de Forquilinha. Não é surpresa para ninguém, não é surpresa para mim essa derrota na Justiça. Eu acho que já era de alguma maneira esperado, porque primeiro foi feita uma convenção, saiu um resultado, depois foi destituído o diretório. Se tivesse feito o inverso, primeiro destituído o diretório e aí feito a convenção, é uma outra situação, mas foi feito o inverso e aí a Justiça entende que o partido está sendo conduzido de maneira a privilegiar privilegiar a minoria no partido. Saiu agora, essa decisão é nova. Eu acredito que pouca gente tem essa informação. Foi informado agora, 10 para o meio-dia. Então, acho que é uma decisão bastante nova, é um fato novo lá em Forquilinha. A partir de agora, nesse período eleitoral, a gente gostaria muito que você participasse do nosso programa. E você pode participar fazendo a sua pergunta, você pode dar também a sua opinião para que a gente possa mostrar aqui no programa. E de que forma você faz isso? Você acessa o site www.tvcriciúma.com.br. Você pode também enviar uma mensagem de texto para o telefone 9979-3532. Você já viu que nós abrangemos aqui vários municípios da nossa região, no qual a gente vem falando todos os dias. Se você gosta de política, participe conosco, faça parte dessa democracia que ainda é, pelo menos assim imaginamos, o nosso país,
onde a gente pode expor também a nossa opinião. E com certeza ela será muito bem-vinda aqui no nosso programa para que o João possa conversar com você através da televisão. Amanhã, no programa Mais TV, primeira edição, que vai à hora ao meio-dia, amanhã, quarta-feira, nós vamos trazer detalhado aqui uma pesquisa eleitoral. Se não me engano, a terceira, agora o João me corrige se eu estiver errado, acho que é a terceira que já traz novos números. Que números são esses, João? Isso para a cidade de Criciúma. É verdade. É preciso explicar o seguinte, esse pessoal de pesquisa é a terceira pesquisa publicada, mas é a primeira do Instituto Mapa. Então os pesquisadores dizem o seguinte, você não pode comparar a pesquisa de um instituto com pesquisa de outro instituto. Me parece não divergir muito, a diferença é muito pequena, principalmente em Criciúma, onde os números das pesquisas têm mostrado uma diferença grande de candidato para candidato. Mas então, seria a primeira pesquisa do Instituto Mapa, contratado pelo Jornal da Manhã, pela Rádio Eldorado, e tem 5 pesquisas que serão feitas pelo Instituto Mapa, é um instituto de muita credibilidade, um instituto que é credenciado pela Globo para fazer pesquisas aqui em Santa Catarina, está no nível do Ibope, e eu diria que o nosso instituto aqui de Criciúma também está muito bem credenciado, não tem demérito nenhum, também está em patamar muito bom. Mas o Mapa é de Florianópolis, o instituto de fora, veio aqui e fez uma pesquisa e mostrou esses dados que a gente vai trazer amanhã aqui, mas é a primeira pesquisa de uma série de 5 que este instituto vai fazer. Os números não são nada diferentes daqueles números já mostrados em pesquisa realizada recentemente pelo IPC aqui em Criciúma. Então, dada a largada para a campanha eleitoral, inclusive não está nem o nome da Cíntia ainda, que é candidata pelo PSTU. Está o nome do Odelones, o nome do Clésio e o nome da Romana. Só esses nomes que estão colocados como prefeito na pesquisa estimulada. Mas amanhã a gente vai ter o gráfico, os números, esses quadros a gente poderá apresentar para o telespectador amanhã. Bacana, vamos falar um pouquinho de Cocal do Sul? Está definido o Cocal do Sul? Definiu o Cocal do Sul, eles ainda não anunciaram, mas está definido, serão 4 candidaturas em Cocal do Sul. A candidatura pura do PMDB, lá está o candidato Anderson Comim, com o vice o Maximiliano Gadzinski Neto, o Max, é o vice, uma chapa pura do PMDB. Depois tem uma chapa do PSDB, também uma chapa pura, com 2 vereadores que estão disputando essa eleição. Os vereadores do PSDB que formam uma chapa pura. Depois é o Vicente e o vice, o candidato a vice é o Moisés de Souza, e o Vicente Cipriano é o candidato a prefeito. A terceira chapa tem o Ademir Magaim com a Ana Scarpato, PP com PSDB, e a quarta chapa é a do Aldo Furlan, ex-prefeito Aldo Furlan, que vai ter como vice o engenheiro Luciano Pinto, da cooperativa, lá, que seria candidato a prefeito na chapa do Partido dos Trabalhadores. Então, assim como Criciúma, o município de Cocal do Sul vai ter 4 candidaturas nestas eleições, isso também está definido. Eles têm o prazo agora para entregar essa filiação, esse registro de candidatura até a próxima quinta-feira. Quinta-feira é o prazo final para fazer a entrega disso. Então, algumas dúvidas que ainda possam existir na composição das chapas, isso se resolve até a quinta-feira. E aí, quinta-feira, me vem a informação, o Daniel, de que foi publicado o famoso acórdão da ficha limpa. Lembra que eu cheguei a dizer aqui, motivado pela opinião de alguns advogados, que esse tal acórdão do ficha limpa nem ia ser publicado? Pois foi publicado. Foi publicado no último dia 29. Foi publicado na surdina. Foi uma sexta-feira, publicado assim para ninguém ver, aparentemente para ninguém ver. E agora, ontem, no final da tarde, hoje pela manhã, as pessoas começaram a acessar e ver que estava publicado o tal do acórdão da ficha limpa. O que é isso? O acórdão da ficha limpa é a redação final da lei. Os ministros no Supremo aprovaram a lei da ficha limpa, mas aí aquela discussão, aprova aqui, discute ali no plenário, faz a votação, pois bem,
Terminou a votação, eles elaboram o documento, escrevem essa lei como tem que ser e aí publicam essa lei, publicam o acórdão. Muita gente achou que não seria publicado agora e foi publicado agora. Só que, lendo o acórdão, os advogados com quem eu conversei, todos eles dizem o seguinte, e aí é uma coisa que eu venho apostando nisso, vinha dizendo isso. Nós vamos ter uma eleição cheia de ações jurídicas, porque o texto é muito vago, o texto tem inúmeras interpretações, não está claro nessa questão da retroatividade, a história dos 8 anos, cada caso vai virar um caso, cada caso terá que ser julgado. Então, o promotor eleitoral, depois de quinta-feira, vai analisar a inscrição das candidaturas. Ele tem um mês, gente, até agosto, para dizer se aceita ou não essa candidatura. Se não aceitar a candidatura, pegar o exemplo aqui de Criciúma, aqui da Praia do Rincão, né? O Décio Góes na praia, o Clésio Salvaro em Criciúma. O promotor vai ter um mês agora para analisar. Aí ele vai, se ele entender que não pode, aí depois os advogados desses dois entrarão na justiça, vão contestar isso, podem continuar fazendo campanha. Aí sim, errei quando achei que não seria o acórdão agora, até porque tinha um ano para fazer essa publicação, mas acertei quando eu disse que a nossa eleição vai ser uma ida e vinda de interpretações na justiça. Essa história da ficha limpa, infelizmente a interpretação da lei da ficha limpa está muito obscura, não dá para enxergar muito claro o que é e o que não é. Você chegou a ver esse acórdão? Eu li o acórdão hoje pela manhã. E como sempre faço, eu ligo para advogados. Né? Por favor, me ajude a interpretar aqui, porque esse juridiquês, eu não sou advogado, então esses termos às vezes são difíceis de ser entendidos. E aí o advogado foi me explicando e ficou muito evidente de que cada caso é um caso e nós teremos decisões apenas na justiça. Pior do que isso, nós vamos ter candidato que pode até vencer nas eleições e chegar lá na frente e não poder governar, porque a decisão final da justiça vai ser por sua retirada do processo. É uma pena, mais uma vez, a justiça está sendo lenta demais e isso a torna injusta com o cidadão brasileiro. Claro, cada caso é um caso, como você já falou, mas a grosso modo, lendo esse acórdão, na nossa interpretação, aquela interpretação geral, assim, de uma leitura grosseira, esses dois candidatos estariam na malha da ficha limpa? Eu não poderia precisar se estariam na ficha limpa, porque aí entra justamente essa questão de vai depender da interpretação de cada um desses casos. A minha opinião é que eles vão disputar a eleição, né? E tem mais, a minha opinião é de que vão disputar a eleição e vão governar, porque infelizmente a ficha limpa não está pegando ninguém. Eu não seria tão preciso assim em dizer da minha interpretação aqui que vão ou não vão, Daniel. Eu poderia estar sendo irresponsável até porque os próprios juízes, os próprios advogados têm dúvidas. Então quem sou eu para dizer quem pode e quem não pode? Por isso o problema. A justiça tem que ser clara, tem que... mas tem o direito do contraditório, as pessoas precisam ter o direito da defesa. Gente, mas o eleitor precisa ter o direito de escolher e de votar nas pessoas que vão ou não vão governar, nas pessoas que terão a segurança jurídica do governo. Eu sou radicalmente contra aquela cassação de mandato que acontece depois da eleição. Depois do cidadão eleito, a voz do povo é a voz de Deus. E o povo dizendo nas urnas uma coisa, como é que a justiça depois vai anular? Eu acho isso uma contradição enorme. Por que então votar? Nós já temos uma interferência tão grande do mundo jurídico no processo eleitoral, na campanha eleitoral. Nós temos uma intervenção enorme por parte dos publicitários que confundem a nossa cabeça, às vezes criando fato. Isso acaba prejudicando o eleitor. O eleitor, gente, não é o dono, ele não conhece totalmente a legislação.
O papel da justiça deveria ser entregar para esse eleitor uma coisa de fácil entendimento. Esses são os candidatos, nesses candidatos você pode votar ou não pode votar, ou eles estão fora do processo eleitoral. Mas qual é o sentimento de um cidadão que vota em um candidato e depois, se esse candidato não puder participar? Eu não quero fazer defesa aqui em Criciúma a eleição, por exemplo, em que o Décio Góes foi cassado. Mas o Décio foi eleito quando estava próximo de assumir. Mas a denúncia foi de última hora, o julgamento demorou mais de meio ano. E o que a cidade sofreu com isso? Então eu acho que esta demora da justiça, ela acaba prejudicando a cidade. E vou além, eu acho que a interpretação deveria ser da seguinte forma: entre prejudicar uma pessoa ou um pequeno grupo, preferível prejudicar esse do que prejudicar a cidade como um todo. E aí a maioria não tem o seu direito respeitado quando o candidato é cassado depois da eleição. Acho uma tremenda injustiça, nesse caso, da Justiça Eleitoral do Brasil. Para a gente encerrar o quadro política de hoje, alguma nova informação de algum município? Deixa aberto agora para você. Não, nossos municípios, a coisa anda normal. Em Içara, ao invés de se falar de eleição, se fala de GAECO, né, que é aquela operação da polícia. Os 3 funcionários da prefeitura que foram presos na prefeitura foram afastados. O procurador do município, que é o advogado, sugeriu, o prefeito acatou, licenciou eles, foi afastados do cargo. O funcionário do SAMAI também é afastado do cargo enquanto perdurarem as investigações. E a prefeitura também vai fazer investigações. Mas foi muito profundo o corte que o GAECO fez no processo político na cidade de Içara. A cidade fala do GAECO, a cidade fala do processo eleitoral, o prefeito Gentil da Luz já saiu, já surgiram vários boatos. Tem gente revelando informações do que teria sido dito nos depoimentos. Ora, a polícia faz isso com um sigilo muito grande. É muito fácil, nesse momento, surgirem boatos de todas as naturezas. Então, se você não quer sair, se você não tem interesse em ficar espalhando a inverdade, é melhor você ficar calado. Leia primeiro o que está nos depoimentos de fato, para depois você saber o que está falando. Mas como é um período em que as pessoas plantam informações, isso acaba proliferando e muito nesta época. Mas que, ao invés de falar de eleições, se fala da tal operação GAECO em Içara, é praticamente só isso que se fala. Você pode ter outras informações nos sites joaopaulomesser.com.br e também no tvcristiuma.com.br. João, um abraço. Amanhã nós voltamos falando em números desta nova pesquisa. Exatamente, amanhã a gente tem a oportunidade de trazer essas informações, né? E aí a gente analisa melhor, fala um pouco melhor desses números, mas posso antecipar que não tem nada de extraordinário, não tem nada diferente. O que me chamou a atenção na pesquisa é que, num primeiro momento, me chamou a atenção. 49% das pessoas não estão nem aí para a eleição, não estão interessadas. Estão nada interessados ou muito pouco interessadas. Só que aí eu fui buscar em pesquisas de anos anteriores, de eleições anteriores. Tinha época que agora, faltando 3 meses para a eleição, teve anos, em que o desinteresse era maior do que esse ainda agora. O que parece ser bastante, nossa, mas 49%, quase a metade das pessoas não estão interessadas na eleição, isso é um número muito alto. Não, esse é um número razoável, é um número mais ou menos igual ao de outros anos. Tá certo, então, e no programa Mais TV, primeira edição de quarta-feira, então você confere os gráficos aqui com números para que você fique por dentro destas informações.